Examinem-se para ver se vocês estão mantendo a fé. Testem-se. Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? Agora, a fé não é completa até que, por meio de experimentos, ela se torne experiência. Quando você testa o Cristo em você e prova por experiência que ele funciona, então você tem a fé. Mas primeiro você deve descobrir quem é Cristo, onde ele está e o que ele é. Você não é chamado para testar uma tradição do homem como algo externo, mas Jesus Cristo que está em você. Talvez você tenha ouvido no noticiário hoje à noite que os católicos acabaram de eliminar 40 santos. Por centenas de anos, milhões de pessoas rezaram a São Cristóvão, mas agora estão sendo informadas de que ele nunca existiu. Quantas medalhas e estatuetas de São Cristóvão foram vendidas para proteger aqueles que foram para a batalha ou viajaram para longe? Acreditando que ele era o santo do viajante, quantos depositaram sua fé nele? Santa Bárbara recebeu o nome de Santa Bárbara, que agora se acredita ser inexistente, mas a causa do recente rompimento do oleoduto. Se você ler as Escrituras cuidadosamente e não seguir o rebanho, verá que não há intermediário entre você e Deus. Nenhum padre ou santo, ministro, professor da verdade ou suposto curador pode ser um intermediário entre você e Deus. Cristo em você é sua esperança de glória. Você deve examinar a si mesmo para ver se está mantendo essa fé. Teste a si mesmo. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? Se perceber, coloque-o à prova. Ele é seu poder de criar, seu poder de imaginar tudo, seja bom, ruim ou indiferente. O capítulo 14 do livro de João começa: Não se turbe o vosso coração. Esta declaração é repetida de diferentes maneiras, uma e outra vez, pelo Mestre das Almas, que é Cristo em você, pois quando ele desperta, o medo é abolido. Desperte, ele te exorta a não temer, não ter medo, não se preocupar. Um tirano não poderia existir sem medo. Ele deve nos assustar até a morte antes que ele possa nos governar. Ao massacrar milhões, e você tem medo de ser o próximo, ele tem você sob seu poder. Mas se você sabe que você e sua família não podem morrer, você não terá medo e não haverá tirano. A tirania pode existir apenas em um mundo assustado. Então, a imaginação desperta começa o 14º de João dizendo: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito que vou preparar-vos lugar? E, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Agora, conheceis o lugar e o caminho. Então Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E ele respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Filipe disse: Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E ele respondeu: Estou há tanto tempo convosco e ainda não me conheces, Filipe? Aquele que me viu, viu o Pai. Como, pois, podes dizer, e mostra-nos o Pai? Vamos pegar esse versículo neste nível primeiro e depois levá-lo para o nível mais alto. Na casa de meu pai há muitas moradas. A palavra traduzida como mansão significa ficar em um certo lugar, estado, relação ou expectativa. Existem estados infinitos dos quais você pode ver o mundo. Você pode entrar em um estado e permanecer lá até que ele se torne seu lar, ou você pode estar simplesmente passando por um momento, mas é um estado, uma das mansões de seu pai. Escolha a mansão na casa de seu pai em que você gostaria de entrar. Suponha que você já esteja lá. Sinta a realidade do estado ao seu redor e você chegou. Seu sonho agora é verdade, mas você deve permanecer lá. Quando você sai deste auditório esta noite, espera retornar ao lugar que deixou para vir aqui. No momento, este auditório é sólido e real, enquanto sua casa é apenas uma imagem mental. Então, o que é um lar? É o estado para o qual seus pensamentos retornam mais constantemente. Você está pensando a partir do estado que deseja? Ou seu sonho é apenas uma fantasia passageira, um devaneio que você aproveitou no momento e depois abandonou?
Você pode dizer se permanece em sua casa de desejo observando seus pensamentos, pois o estado para o qual você retorna mais constantemente constitui sua morada. Quando você imaginou que era a pessoa que queria ser e ouviu seus amigos se alegrarem com sua boa sorte, você entrou nesse estado e preparou um lugar para habitar, pois naquele momento Cristo em você estava falando ao seu eu exterior e racional. Como sua própria imaginação humana maravilhosa, Cristo está lhe dizendo que ele sabe que você está com medo, que você tem obrigações na vida que devem ser cumpridas, mas não tenha medo, pois eu irei e prepararei um lugar para você. Sabendo disso, feche seus olhos físicos sobre o mundo ao seu redor e não deixe seu coração ficar perturbado, nem tenha medo, pois todas as coisas são possíveis para Cristo em você. Deixe-o preparar o estado, pois ele é o caminho para a sua realização. Fechando os olhos para os fatos da vida, ouse assumir que você está vendo e ouvindo o que veria e ouviria se seu desejo fosse verdadeiro. Agora, sintonize-o como faria com um rádio. Se, quando você ligasse o rádio, 4 ou 5 estações fossem ouvidas ao mesmo tempo, você não suportaria a confusão e desligaria o rádio. Assim é com sua imaginação, ela deve ser afinada. Agora, nenhum rádio ou TV é comparável a você, pois o que a mente cria não pode ser maior do que a mente que o criou. Ficamos surpresos com a perfeição de um pequeno instrumento chamado rádio porque ele pode produzir som do nada, mas a mente que fica tão surpresa é aquela que o criou. Nosso rádio ou televisão pode ser carregado pela casa ou quintal sem conexão com uma carga de eletricidade, mas o som e a imagem são perfeitos, e qualquer estação ou canal pode ser alcançado com apenas um movimento do pulso. Neste momento, tudo o que está sendo transmitido ou transmitido no mundo está nesta sala, mas não o sintonizamos. Agora, você tem um instrumento infinitamente maior do que qualquer rádio ou televisão, mas ele deve ser ligado e afinado. Pense em um amigo que realmente se alegraria com sua boa sorte. Sintonize-o até que a voz dele seja a única que você possa ouvir. Deixe-o-lhe contar sobre sua emoção por causa de sua boa sorte. Ouça com atenção até que a voz dele esteja cristalina e você possa ouvir a frase que você colocou sobre essa voz. Agora, acredite em sua realidade. Se você quiser, você está vivendo por esse princípio e não meramente aceitando a fé cristã como um substituto para viver por ela. Você consegue imaginar a turbulência que está acontecendo no mundo católico esta noite, agora que os tribunais cortaram 40 dos seus chamados santos? Metade da minha família é católica. Espero que meus irmãos protestantes, que não se casaram com garotas católicas, sejam grandes o suficiente para mencionar isso. Lembro-me de que há cerca de 20 anos minha esposa e eu visitamos uma família católica. Na época, minha esposa me disse: eles são católicos fervorosos, mas não sabem nada sobre você, exceto que você é protestante não salvo. Depois de um jantar adorável, sentamos ao redor da piscina e assistimos seus 3 filhos nadando. Cada menino usava uma medalha de São Cristóvão no pescoço. Um tinha 3 anos de sacerdócio quando desistiu, entrou para o exército e voltou sem a audição. Outro voltou sem um pé e o terceiro sem um braço. Eles me disseram que acreditavam que sem essa medalha teriam morrido. Bem, eu me pergunto o que acontecerá com essa família quando descobrirem que São Cristóvão nunca existiu. O único Cristo que já existiu está dentro de você como sua própria imaginação humana maravilhosa. Nunca houve outro. Quando um ser despertava para descobrir que tudo o que estava previsto nas Escrituras estava acontecendo nele, ele sabia quem o Messias realmente era. Ele contou sua história, enquanto alguns acreditaram e outros não acreditaram nele. Aqueles que ouviram e acreditaram nele escreveram suas experiências na forma de uma história, porque a verdade é muito mais aceitável quando contada na forma de história, como em nossos 4 evangelhos. Mas um dia seremos grandes o suficiente para ouvi-la sem a forma de história para nos apoiar. A redenção foi predita no Antigo Testamento, mas não compreendida por aqueles que a registraram. Os profetas que profetizaram a vinda do Messias buscaram e indagaram sobre essa graça que seria a nossa, e foi revelado a eles que não era para eles saberem. O tempo ainda não havia chegado, pois era para nós. Agora que os horrores foram cumpridos, o Messias que foi enterrado em nós antes que o mundo existisse está começando a irromper no indivíduo.
Tudo o que foi dito sobre Jesus Cristo será realizado em você individualmente, pois a Bíblia foi escrita sobre você. Agora, antes que o Messias venha, você pode colocar sua palavra à prova. Se Cristo é sua própria imaginação humana maravilhosa e todas as coisas, sejam elas boas, más ou indiferentes, são feitas por Ele, você pode imaginar coisas desagradáveis e perpetuar sua imagem. Dizer que Cristo faz apenas o bem e um demônio faz o mal é falso, pois o demônio é tão falso quanto o Christopher. Quando você duvida do poder de Cristo em você, esse é o demônio. A menos que você realmente acredite que eu sou é o ser que você está buscando, e reze apenas a ele exercitando sua imaginação humana, você nunca alcançará seu desejo, pois a consciência é o único poder que pode dá-lo a você. Esta noite, pergunte a si mesmo o que você estaria ciente de ouvir, ver e experimentar se seu desejo fosse agora realizado. Se o que eu lhe digo é verdade e sua imaginação é a criadora de todas as coisas, então você deve ser capaz de provar seu poder no teste. Eu lhe digo, não há intermediário entre você e Deus. Se você apenas testar esse poder dentro de você, ele se provará em desempenho. Então você saberá quem Cristo realmente é. Agora, ninguém vem ao Pai exceto por mim e eu vou lhe dizer exatamente como chegar ao Pai. Não está escrito nas Escrituras. Eu procurei, mas não consegui encontrá-lo até que ele se revelou a mim. Um dia ele se revelará em você, pois você verá um rapaz, escolhido por Deus para ser seu filho. O rapaz será de pele corada, muito bonito, com belos olhos. Ele estará no início da adolescência. Ao olhar em seus olhos, você sabe exatamente quem ele é e quem você é. Então e somente então você sabe que é Deus Pai. Então, ninguém chega à consciência de ser Deus Pai, exceto pela revelação de Davi, pois ele é aquele por meio de quem você chega à consciência da paternidade. Neste mesmo capítulo 14 de João, Imaginação Desperta faz esta pergunta: Estou há tanto tempo convosco e ainda não me conheceis? Aquele que me viu a mim viu o Pai, como então podes dizer: Mostra-nos o Pai? Davi é um com seu Pai. Ele está unido ao Senhor, tendo se tornado um espírito com ele. Então, a única maneira de você encontrar o Pai dentro de você é dar à luz seu filho, Davi. Somos informados no Salmo 89. Eu encontrei Davi. Ele clamou a mim: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. A palavra encontrado registrada aqui, se tomada superficialmente, implica que Davi estava perdido, mas a palavra significa, para trazer à tona alguém que está atrás de você. Davi, a eterna juventude, foi colocado na mente do homem, ainda assim, para que o homem não possa descobrir o que Deus fez do começo ao fim quando ele traz à tona aquilo que estava para trás o tempo todo, esperando para sair. Você nunca saberá que é Deus Pai até que Davi apareça e o chame de Pai. Foi ele quem declarou no segundo salmo: Eu contarei o decreto do Senhor, ele me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. No meu caso, senti uma explosão no meu crânio, e quando tudo se acalmou, vi meu filho encostado na lateral de uma porta aberta, olhando para uma cena pastoral. Quando ele se virou e olhou para mim, parado à sua direita, eu soube que eu era seu pai, cumprindo as Escrituras. O Evangelho é a história mais verdadeira já contada, mas os homens, por causa de suas tradições, anularam o mundo de Deus e construíram um conceito estúpido chamado santos. Que homem na terra poderia ser um santo? Os únicos santos são os redimidos, aqueles que formam o corpo do Senhor ressuscitado. Posso lhe dizer, todos estão predestinados para essa redenção. Ninguém se perderá, então por que escolher alguém e chamá-lo de santo apenas para depois negar que ele já foi um cristão? Eles até tiraram São Nicolau de sua lista, alegando que ele nunca existiu. Aqui estão homens mortais, sem visão, se nomeando juízes de santos. Eu lhe digo, independentemente do que você faça aqui como um homem mortal, você é redimido, pois a redenção não tem nada a ver com o código ético do homem. Depende inteiramente do ser dentro de um homem que, tendo desempenhado todos os papéis, desperta para receber a coroa da justiça que estava esperando por seu retorno. No momento em que ele desperta, você é redimido. Mas seus amigos o conhecem como mortal e não têm o menor conceito do que é esse poder.
Browning disse em seu Reverie. Desde o princípio, o poder era, eu sabia disso, esforçar-me, mas para uma visão mais próxima o amor era tão claro de ver. Isto é verdade para, antes do poder, havia amor. No meu próprio caso, lutar pelo amor não o revelou para mim. Somente quando Deus em mim se revelou como amor foi que ficou claro de se ver. Como amor, você exercerá seu poder todo-poderoso no mundo vindouro. Ter esse poder aqui, antes de ser incorporado ao corpo do amor, causaria estragos no mundo. Pois o Deus de quem falo é amor infinito e poder todo-poderoso, e esse Deus você é, mas você não saberá disso até que sua jornada esteja completa. Somente quando ele completar a jornada ele se revelará a você, sua emanação, abraçando você em seu próprio ser. Naquele momento você deixará de ser outro, pois você se tornará um com o Deus vivo. Então você contará sua história a todos que ouvirem. Alguns acreditarão em você e outros não acreditarão, mas você a contará até que tire sua vestimenta mortal pela última vez para se tornar um com o Senhor ressuscitado que é composto de todos os redimidos da humanidade. E no final, quando todos forem redimidos, este ser que era antes que o mundo fosse, será mais poderoso, mais sábio e mais glorioso, por causa de sua jornada para o mundo da morte. Esta noite, aprenda a afinar sua imaginação. Conhecendo a voz do seu amigo, sintonize-o. Determine as palavras que você quer que ele diga e ouça com atenção. Sintonize-o até que suas palavras sejam finas e claras, então acredite que você o ouviu. Pense que realmente aconteceu. Se você quiser, isso vai acontecer. Quando? Não posso dizer, pois cada ato imaginário é como um ovo e não há dois ovos, a menos que sejam da mesma espécie, com o mesmo intervalo de tempo para chocar. O passarinho sai em 3 semanas, uma ovelha em 5 meses, um cavalo em 12 meses e um humano em 9 meses. Seu ato imaginário tem sua própria hora marcada para amadurecer e florescer. Se parecer longo, espere, pois é certo e não se atrasará para si mesmo. Um ato imaginal é um ato criativo, pois no momento em que é sentido, a semente, ou o estado, é fertilizada. Levará um certo tempo para nascer, então comece hoje assumindo que você é o homem ou a mulher que gostaria de ser e deixe as pessoas em sua mente refletirem a verdade de sua suposição. Seja fiel à sua suposição. Persista neste pensamento, pois a persistência é a maneira de fazer seu desejo acontecer. Você não persiste por esforço ou medo, mas sim sabendo que seu ato imaginal agora é um fato, espere por seu nascimento, pois ele virá. Agora, uma amiga escreveu, dizendo que em seu sonho ela estava andando pela rua segurando um peixe em suas mãos. O peixe parecia estar morto, mas ela podia senti-lo pulsar. Determinada a manter o peixe vivo, ela encontrou um copo, encheu-o com água e colocou o peixe dentro. Então ela acordou, ouvindo uma voz masculina dizer: "Oh, meu querido! Cada sonho contém em si a capacidade de significado simbólico. Um peixe é o símbolo do poder da imaginação humana. Imagine-se deprimido, e a imaginação o jogará no poço da depressão. Imagine-se livre, e seu poder imaginativo o tirará de lá, pois sua imaginação é a salvadora do seu mundo. Quando você se perde no mundo racional, sua imaginação não é alimentada com seu desejo, pois a razão nega seu fluxo. Cristo, sendo sua imaginação humana, não é limitado pelo mundo racional e todas as coisas são possíveis para ele. Se você ignorar os fatos e andar em seus atos imaginários como se seu desejo já estivesse realizado, você estará alimentando o Cristo, e ele se tornará vivo dentro de você mais uma vez. O sonho dela, criado por seu próprio ser que é Cristo nela, estava lhe dizendo que ela está se negligenciando. Saber o que fazer não é o suficiente. O conhecimento deve ser posto em prática. É tão fácil aceitar a fé cristã e usá-la apenas como um substituto para a ação, e tão difícil viver por ela, mas somente quando você vive pela sua imaginação você pode saber quem você realmente é. Eu tive uma experiência semelhante à desta senhora, mas a minha foi em outra forma do símbolo de Cristo, que é o porco. Uma noite, eu me vi em um berçário cheio de tudo que cresce. Quando comecei a sair, olhei para baixo e vi um porquinho nanico aos meus pés. Peguei-o, coloquei-o sobre uma mesa,
Quebrei alguns galhos de uma árvore próxima para protegê-lo e comecei a procurar comida para alimentá-lo. Então, como acontece nos sonhos, a cena mudou. Agora estou em um mercado de vegetais com o porco ao meu lado. Ele cresceu em estatura, mas está muito magro. De repente, percebi que ele era meu, então me virei para minha filhinha Vicky e disse: "Vá buscar um pouco de comida para eu alimentar meu porco." Ela respondeu: "Papai, eu não tenho dinheiro." Então eu disse: "Você não precisa de dinheiro aqui, pois tudo isso nos pertence." Indo até uma barraca de biscoitos, empilhados em forma de pirâmide, vi que pegou uma caixa da base, fazendo com que a pirâmide inteira desabasse. Abrindo a caixa, comecei a alimentar meu porco quando meu irmão Vitor chegou e, pegando o que parecia ser uma gordura branca e cremosa, ele espalhou em meus biscoitos dizendo: "Isso lhe dará sustento." De repente, uma vela acesa apareceu dentro da mistura e eu disse: "A vela está acesa e nunca mais deve se apagar." Então estas palavras das Escrituras vieram a mim: "Sua vela está acesa em minha testa e por esta luz eu caminho através da escuridão, pois o espírito do homem é a vela do Senhor." Antes dessa visão, eu tinha descoberto que minha imaginação era o único Deus que já existiu, mas, apesar dessa descoberta, eu não a tinha alimentado. Em vez disso, continuei a usar a abordagem racional da vida, planejando minha vida em uma base razoável. Saber de um poder que não precisava de razão não era o suficiente, eu tinha que exercer esse poder dentro de mim. E então eu estava determinado a exercitar minha imaginação em nome de mim mesmo e dos outros. Eu vi que minha vela estava acesa e sabia que dali em diante eu não deixaria a sua luz se apagar ou ficar fraca por falta de uso. Paulo disse: "Eu sou um mordomo do mistério." A palavra mordomo significa o guardião do porco. Somos instruídos a seguir o exemplo do mordomo desonesto e falsificar nossos registros. Para ser um mordomo dos mistérios, no entanto, o porco deve ser alimentado para que você saiba do que está falando. Você deve exercitar sua poderosa imaginação de manhã, ao meio-dia e à noite e nunca negligenciá-la. Se hoje à noite você desse a um homem $1 milhão para investir bem, ele deixará de alimentar seu porco porque para ele tem tudo. Então, uma noite, ele verá seu porco e perceberá o que fez com o poder dentro dele. Se você é um músico e para de praticar por uma semana, você não estará qualificado para dar um concerto. Somente quando você pratica diariamente você está qualificado. E assim é com sua imaginação. Ela deve ser exercitada diariamente, então um dia você descobrirá o Cristo dentro de você, que é Deus Pai, que vem somente através de seu filho Davi chamando você de Pai. Agora, vamos entrar no silêncio. Gratidão por estar aqui e por acompanhar esse conteúdo. Se essa mensagem ressoou com você, curta o vídeo e compartilhe com alguém especial. E para continuar recebendo vídeos que nutrem sua jornada, inscreva-se no canal e ative as notificações, assim você nunca perde uma novidade. Sua presença aqui é valiosa, e juntos, podemos expandir essa comunidade de luz. Que Deus te abençoe com muita paz e inspiração, e nos vemos no próximo vídeo.